pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula. Essa é a nossa aula de número 4 da nossa apostila número 10. E aí hoje é aula de História e nós vamos aprender sobre os ambientes de vivência e suas especificidades. Então vamos lá. Os nossos objetivos são entender a vida nos diferentes espaços, compreender as relações pessoais de cada lugar e conhecer os hábitos e regras de convívio dos diferentes espaços. Então vamos lá. Na sociedade em que vivemos, podemos fazer parte de diversos grupos sociais. Você sabe o que são grupos sociais? Então, grupo social é um conjunto de pessoas com um objetivo em comum. No caso, nesses grupos compartilhamos interesses, objetivos, princípios e valores que combinam entre essas pessoas que estão nesse grupo. Você sabia que quando você frequenta a escola, o clube, o parque, a igreja, você faz parte de um grupo social? Sim, eles são os lugares de convivência onde estabelecemos relações sociais com outras pessoas. Porém, nesse momento de pandemia em que estamos vivendo, nós estamos em um novo grupo social, que é o grupo social da internet, onde a gente faz aqueles encontros que faríamos presencialmente, no caso, na escola, na igreja, nos clubes, cursos de inglês, aulas de dança, aulas de artes marciais, né? Em diferentes aulas que agora a gente se encontra em uma única plataforma, que é na internet, onde a gente, através de vídeos, como vocês estão assistindo agora, ou como encontros online, aqueles que a gente também tem durante a semana. Então, isso nos mostra que os grupos sociais aumentaram, eles cresceram e com isso, o que aconteceu? A gente também aumentou o nosso grupo social, porque agora, em algumas igrejas, em alguns eventos que acontecem online, a gente pode estar com pessoas de outros estados, mas que estão assistindo a mesma coisa que a gente assistiria se a gente estivesse lá naquele lugar que a gente costuma ir. Então, isso que a gente tem que entender, que essa nova vida, nessa mudança, aconteceu também coisas boas, que são essas coisas que a gente pode compartilhar com outras pessoas que estão distantes de nós. Um exemplo, eu agora estou na minha casa e vocês estão na casa de vocês. Então, isso é expandindo o nosso grupo social da escola para as nossas casas, porque agora a gente convive diariamente dentro da casa de outras pessoas. Mesmo que seja para a gente assistir a nossa aula ou para a gente assistir um show, né, que tem uma live, enfim, diferentes coisas. Então, agora nós vamos conhecer os ambientes de vivências na página 223. A minha casa. A nossa casa é o nosso primeiro lugar de convivência. É onde estabelecemos a primeira relação social. Em casa, aprendemos com a nossa família valores e princípios muito importantes para a vida. As casas costumam ser ambientes mais confortáveis e, no geral, elas possuem quarto, sala, cozinha e banheiro. Em alguns casos, elas são grandes, mas também podem ser pequenas, ou com muitos andares, ou apenas com um andar só, com piscina, sem piscina. Seja como for uma moradia, ela é o espaço onde se encontra o grupo familiar e se aprende coisas importantes, como respeitar o próximo, as regras de convivência, cuidados com o local onde vivemos, saúde, higiene pessoal, entre outras coisas. Então, aí nós temos algumas imagens de famílias, famílias passeando,
famílias em casa, famílias realizando atividades. Então, esse é o nosso primeiro grupo social. E agora embaixo. Além disso, a família é considerada um dos mais importantes grupos sociais. E é com ela que aprendemos a cultivar sentimentos bons, como o amor, a solidariedade e o carinho. É no convívio familiar que construímos a fase mais importante da nossa formação. Então, a gente aprende amor, respeito ao próximo e ajudar o próximo com a nossa família. Então, agora vamos para um próximo grupo social, que é a escola. O ambiente escolar é um espaço de convivência diferente da nossa casa. Nela, vamos encontrar algumas regras que ajudam a melhorar a relação entre as pessoas. Além disso, as pessoas com quem convivemos na escola não fazem parte de nossa família. Por isso, é muito importante conhecer e respeitar as regras que ajudam a melhorar o dia a dia na escola. Veja alguns exemplos. Respeitar os professores e todos os funcionários da escola. Tratar os colegas de classe com respeito. Cuidar bem dos espaços e materiais escolares, ser pontual e cumprir tarefas, evitar faltas desnecessárias. Então, agora também entram outros itens nessas regras, de ambiente escolar, que é respeitar o momento em que estamos vivendo, ter empatia pelo próximo, seja pelo nosso professor ou pelo nosso amigo que está precisando de uma ajuda. E entender também que nem todo mundo vai entender ao mesmo tempo e da mesma explicação. Quando a gente está na sala de aula, eu consigo observar todos vocês e entender aonde está faltando aquela explicação diferenciada, aonde está faltando aquele auxílio individual, aonde eu posso ir em cada mesa e conversar com cada um de vocês. Não é verdade? Aonde eu consigo observar a letrinha, aonde eu observo o errinho da letra que você trocou, o B pelo L, você esqueceu o bracinho do B. E nessa modalidade, eu não consigo observar isso. Então, eu preciso da ajuda do papai e da mamãe para fazer essas observações e me passar para que a gente possa ir adaptando as nossas atividades do dia a dia. Então, aí entra mais essa regrinha, né? Então, agora embaixo, a estrutura da escola é um pouco diferente da nossa casa. Lá encontramos alguns setores como secretaria, cantina, sala dos professores, sala dos coordenadores e diretores, biblioteca, quadra esportiva, laboratório de informática, entre outros. De modo geral, vamos à escola para construir o conhecimento, aprender e compartilhar saberes. Então, pessoal, essa estrutura a gente não está podendo ter acesso no momento. Então, a nossa estrutura no momento é uma mesa para a gente estudar, né? E aí a gente não se arruma para ir estudar. A gente pode estudar com a roupinha que a gente está em casa, no ambiente onde a gente está em casa. Então, isso a gente também precisa ter uma nova regra. Por quê? Se a gente determinar um horário para a gente estudar, a gente consegue aprender muito mais. Se a gente estudar deitado, a gente vai aprender bem menos do que se a gente estiver sentado com o nosso livrinho, com os nossos utensílios que vamos precisar para realizar as tarefas. Então, isso é muito importante. Separar um lugar onde você pode sentar, tendo uma mesa. Pode ser qualquer mesa, pode ser a mesa onde você almoça, pode ser num cantinho lá da sala, ou até no seu quarto, se você tiver um lugar para estudar. Mas eu não aconselho vocês estudarem na cama, no seu ambiente onde você descansa, ou onde você gosta de brincar, porque aí você está tentando juntar tudo aquilo que precisava ser separado, tá bom? Então, aí mais uma regrinha de estrutura pra gente.
Na página 225, nós temos agora mais um grupo social, que é vivendo na sociedade. A vida em sociedade envolve grupos encontrados em diferentes situações, seja no espaço escolar, familiar, esportivo ou religioso. Esses grupos são compostos por pessoas com costumes e valores diferentes, onde todos precisam respeitar uns aos outros. Além disso, a sociedade possui algumas regras de convivência, e para que essas regras sejam seguidas, é necessário cumprir as leis estabelecidas e colocar em prática os bons ensinamentos que aprendemos em casa. Para viver em sociedade, é muito importante conhecer seus direitos e também cumprir com os deveres, cuidar bem dos diferentes espaços, respeitar as diferenças e fazer o seu papel de cidadão no mundo. Então, aí na sociedade, podem ser a junção de todos os grupos que a gente já falou aqui, ou pode ser um novo grupo. O importante é a gente respeitar e saber cuidar desse espaço, tá bom? Então, vamos para a nossa atividade resolvida. Na aula de hoje, estudamos sobre alguns grupos sociais. O que são grupos sociais? Então, é um conjunto de pessoas que interagem entre si com um objetivo em comum. Essas pessoas podem ser de grupos religiosos, familiares, esportivos e muitos outros. Então, vamos para o nosso Aprendendo um pouco mais. Você sabia que na França as crianças têm diversos períodos de férias? As aulas para todos começam geralmente em setembro. As férias escolares são divididas por setores A, B e C, englobando várias regiões. O ensino público francês é de qualidade, mas também existem escolas privadas excelentes. Então, o nosso grupo escolar também é diferenciado em diferentes lugares, em diferentes países, tá bom? Então, essa é uma curiosidade bem legal que a gente precisa saber. Então, vamos para as nossas atividades. Vamos precisar de um lápis de cor para o número 1. Pinte com a cor de sua preferência os balões que representam grupos sociais. Então, nós temos aí alguns grupos, né? Então, nessa atividade, você pode pegar o lápis de cor que você quiser. Eu vou ler agora as palavrinhas que estão entre os balões. E aí, você vai precisar pintar aquele que representa os grupos sociais, tá bom? Na página 226, nós temos aí casa, clube, cozinha, igreja e escola. Então, pinte aí os grupos sociais. E agora, número 2. Quais grupos sociais você frequenta? Então, aí embaixo temos um espaço em branco. Então, você vai escrever os grupos sociais que você faz parte nesse espacinho aí, tá bom? Como a gente não pode conversar, igual a gente conversaria se estivesse na sala, eu vou pedir para vocês escreverem. Número 3. Agora, use sua criatividade e desenhe sua casa no espaço abaixo. Não esqueça de colorir e deixá-la bem bonita, tá? Não se esqueça. Número 4, na página 227. Cada ambiente de vivência é igual? Será que é igual? A sua casa é igual à sua escola? Pensem nisso aí na hora da resposta. Número 5. Com a ajuda do seu professor, leia a frase com atenção e marque a opção que completa a frase corretamente. A nossa casa é o nosso primeiro lugar de convivência, de briga, de limpeza ou de diversão. Completem aí a frase, tá? Número 6. Pesquise imagens de grupos sociais que estudamos e cole no espaço a seguir. Após realizar sua pesquisa, elabore uma frase bem criativa sobre as imagens escolhidas com auxílio. Então, aqui nesse espaço, você vai colar as imagens. Mas, se você não puder colar, você pode desenhar e escrever embaixo a qual grupo que você desenhou, a qual grupo essa imagem pertence. E aí, depois você faz a frase bem bonita, tá bom? Número 7.
Nos diferentes grupos que convivemos em sociedade, encontramos diferentes pessoas com costumes e valores diversos. Você acha que essa afirmação é verdadeira? É importante respeitar todas as pessoas, independente de suas diferenças? Então, eu sou igual a vocês? Você é igual ao seu melhor amigo? Então, pensem nisso na hora de responder. E será que é importante respeitar essa diferença? E aí aqui embaixo, pesquise uma imagem que confirme a sua resposta em relação à afirmação realizada e cole no espaço abaixo. Também pode desenhar, tá bom? Não tem problema nenhum. Número 8. Cite algumas regras que fazem parte do convívio escolar. Então aí a gente conversou sobre algumas regras e também algumas regras que aumentaram, né? Que foram acrescentadas a essas regras de convívio escolar. Então escrevam aí algumas. Então aqui nós temos uma frase, respeite o próximo e as pessoas que convivem com você. Para que possamos ser respeitados, é necessário respeitarmos as pessoas ao nosso redor. Respeito é bom e é sempre muito bem-vindo. Então, pessoal, mesmo a gente não estando naquele nosso convívio diário, é muito importante a gente manter o respeito uns pelos outros. Ainda mais diante disso tudo que a gente está vivendo, de tantas notícias ruins, de tantos problemas, de tantas dificuldades que a gente encontra em várias coisas, em vários processos que a gente precisa passar, né, para alcançar os nossos objetivos. Inclusive esse de acesso virtual, principalmente, porque tem criança que se dá muito bem diante das câmeras, mas tem criança que não, que na hora de gravar um vídeo para a realização de um trabalho, na apresentação do trabalho, ela não consegue falar o que ela queria falar. Outras crianças conseguem falar super bem. Isso também acontece com nós, professores. Tem professor que consegue falar muito bem diante da câmera, das luzes, e tem outros professores que não conseguem. Tem professores que conseguem editar muito bem os vídeos, tem outros que não conseguem. E isso tudo, ele precisa de uma base, e essa base se chama respeito. A gente precisa respeitar todos à nossa volta para que a gente consiga conviver muito bem. Então, essa aula foi bem proveitosa, né? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!